How to Become a True Christian. Portuguese Language Part 1. O homem não entende a parte espiritual de si mesmo. Ele associa tudo com a parte física dele. Do Jardim do Éden, você foi informado de que a parte física é feita do pó da terra e a parte espiritual veio pelo sopro da vida de Deus. Da frase sopro da vida, vida significa eternidade. Além disso, a frase árvore da vida era para a parte física do homem, mas o homem comeu da árvore do fruto proibido. O mandamento de Deus a Adão era claro: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você fizer isso, certamente morrerá. Mas Adão desobedeceu a Deus e comeu dela. A parte física do homem pecou porque a parte espiritual veio de Deus. Então, Adão e Eva foram expulsos do jardim porque Deus não queria que eles comessem da árvore da vida. Sim, a serpente convenceu Eva a comer o fruto proibido e Eva convenceu Adão. A parte física da punição do homem era retornar ao pó da terra. Deus não mencionou a punição à parte espiritual do homem, mas sabemos que o espírito está indo para a condenação eterna. O espírito original não pode mais ser associado a Deus. O Senhor Deus disse à serpente em Gênesis 13:15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Imediatamente, você deve ter percebido que diz semente da mulher, mas você sabe que a semente vem do homem. Há um milagre que vai acontecer. Você deve saber que Deus fará algo na concepção da mulher. Muitos de vocês sabem que a semente é Jesus. Pelos eventos no Jardim do Éden, você sabe que o homem andou com Deus, mas era puro e sem pecado. Todos nascem em pecado por causa do pecado do homem no Jardim do Éden. Sabemos que nosso corpo físico morrerá, e sabemos que o físico não pode agradar a Deus. O espírito original está indo em direção à condenação, ou seja, inferno. Sabemos que a semente da mulher será um milagre na concepção e o homem físico não está envolvido. Vemos que a semente da mulher é Jesus. Sabemos que a semente da mulher tem que fazer algo com o espírito original para que o homem tenha vida eterna com Deus espiritualmente. Para ser claro, aqueles no Antigo Testamento não podiam ter vida eterna com Deus porque tinham o espírito original. O espírito original está indo para a condenação eterna. E seu corpo físico morrerá. Deus só poderia abençoá-los com uma longa vida física. Mas os profetas e aqueles sobre os quais o Espírito Santo veio e se tornaram santos terão vida eterna com Deus. É por isso que os filhos de Israel foram chamados de crentes fisicamente justos. Eles só poderiam ter uma longa vida física, não uma vida espiritual com Deus. Este é um post que escrevi para meus grupos no Facebook. Chamarei o Espírito com o qual você nasceu de Espírito original. O Espírito original está contaminado porque Adão e Eva comeram o fruto proibido, e é por isso que você nasceu em pecado. Todos no Antigo Testamento têm o espírito original. Eles não poderiam ser abençoados espiritualmente a menos que Deus os escolhesse para uma tarefa específica. João Batista tinha uma tarefa específica. Ele tinha uma bênção incrível. Lucas 1:15 afirma: ele também será cheio do Espírito Santo, mesmo desde o ventre de sua mãe. Davi tinha uma tarefa específica, mas temia que Deus atirasse por causa de seu pecado com Batseba. Salmo 51:11 afirma: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pregar e ensinar do Antigo Testamento não pode lhe dar uma bênção espiritualismo. Você precisa conhecer a verdade e obedecer à verdade no Novo Testamento. A conversa entre Jesus e Nicodemos foi sobre um crente de justiça física com o Espírito original. Você deve ter o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o Espírito da verdade para entrar no reino de Deus. Deus tentou fazer com que os filhos de Israel se tornassem santos. Êxodo 19:5-6 afirma: agora, pois, se verdadeiramente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade especial dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6 E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Etc. Uma passagem semelhante das Escrituras no Novo Testamento foi destinada aos gentios. 1 Pedro 2:9-10 afirma: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 10 Que outrora não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O reino dos sacerdotes no Antigo Testamento e o sacerdócio real no Novo Testamento são mestres e líderes. Eles são separados da nação santa. A semente da mulher era Jesus. Mateus 1:18 afirma: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 1 João 5:6 afirma: este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue.
E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Mateus 13:13-17, então veio Jesus da Galileia ter com João, no Jordão, para ser batizado por ele. 14 E João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15 Mas Jesus, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16 Depois de ter sido batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e eis que os céus se lhe abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. 17 E de repente ouviu-se uma voz do céu, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Os gentios não precisam cumprir toda a justiça. Estamos sob a dispensação do Novo Testamento. Não precisamos do batismo físico nas águas para nos tornarmos cristãos ou santos. O livro de Mateus usou a frase Espírito de Deus e os outros livros do Evangelho usaram o Espírito Santo ou o Espírito. Jesus não precisava do Espírito de Cristo porque ele é Cristo e ele não precisava do Espírito da verdade porque ele é a verdade. Marcos 1:10 afirma. Ele viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba. Lucas 13:22, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba. João 1:32, eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba. Lucas 13:23, ora, o próprio Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos de idade, sendo, como se supunha, filho de José, filho de Eli. Marcos 1:14, depois que João foi preso, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas 4:43, mas disse-lhes, é necessário que eu anuncie o reino de Deus também às outras cidades, porque para isso fui enviado. João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mateus 4:17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus é o único livro do Novo Testamento que diz que Jesus pregou o reino dos céus. É uma declaração falsa. Jesus pregou e ensinou o reino de Deus. O Evangelho de Lucas diz que o reino de Deus foi pregado a partir de João Batista. Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado, e todos estão pressionando por ele. Além disso, Jesus deixou claro em Lucas 4:43 que ele foi enviado para pregar o reino de Deus. Mateus 6:31-33 afirma, portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? 32 Pois todas essas coisas os gentios procuram. Pois seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. 33 Mas busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Para seja como Jesus, devemos pregar e ensinar a partir do Novo Testamento o reino de Deus. Antes de Jesus ser crucificado na cruz, os discípulos andavam com ele como crentes fisicamente justos, ainda tendo seu espírito original neles. Muitos crentes foram ensinados até o ponto em que Jesus foi crucificado na cruz, mas depois disso, os crentes não foram ensinados a verdade sobre o Novo Testamento. Jesus na cruz no livro de João 19:30 afirma, então, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mateus 27:51-53 afirma, então, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, 52 E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, 53 E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estes são os santos do Antigo Testamento que não falam em línguas. Isso tornaria a declaração de Paulo em 1 Coríntios 12:30 verdadeira. Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Além disso, isso tornaria a declaração de Jesus em Marcos 16:17 verdadeira. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus está dizendo que aqueles que ele batiza com o Espírito Santo falarão novas línguas. Pergunta, por que eles não reconheceram Jesus após sua ressurreição? João 20:14 afirma agora, quando ela disse isso, ela, Maria Madalena virou-se e viu Jesus ali de pé, e não sabia que era Jesus. Lucas 24:15-16 afirma e aconteceu que, enquanto eles, dois discípulos caminhavam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. 16 Mas os olhos deles estavam fechados, de modo que não o reconheceram.
Lucas 24 e 36 a 37 afirma agora, enquanto eles, discípulos, diziam estas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. 37 Mas eles ficaram aterrorizados e assustados, e pensaram que tinham visto um espírito. Jesus tinha cerca de 33 anos quando foi crucificado na cruz. Seu espírito cresce até cerca de 20 anos no máximo. Jesus parecia aproximadamente 13 anos mais jovem do que quando morreu na cruz. Deus me abençoou para ver o espírito da minha esposa andar ao lado de seu corpo físico. Minha esposa estava na casa dos 60 e tinha problemas para andar, mas seu espírito andava com postura perfeita. Seu espírito parecia ter cerca de 20 anos. Deus enviou Jesus para pregar o reino de Deus, Lucas 4 e 43, e Jesus enviou os discípulos para pregar e ensinar o reino de Deus. Muitos perderam o significado desta escritura. João 20, 21 a 22, afirma então Jesus disse-lhes novamente, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22 E quando ele disse isso, ele soprou sobre eles, e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é o administrador de todos os bons espíritos. Eles receberam o Espírito de Cristo, o começo dos crentes espiritualmente justos. Vocês devem entender que o Senhor Deus sopra o fôlego da vida, o Espírito original, e Jesus soprou seu Espírito, o Espírito de Cristo, sobre os discípulos. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, duas coisas aconteceram juntas: o Espírito de Cristo entrou neles como seu Salvador, e seus espíritos originais se tornaram espíritos recém-criados submersos com o Espírito de Cristo, a água viva. Eles foram batizados em nome de Jesus e se tornaram uma nova criação. Sim, Deus providenciou uma maneira para o seu espírito recém-criado ser batizado com água viva. 2 Coríntios 5 e 16 declara, portanto, de agora em diante, a ninguém consideramos segundo a carne. Embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim. Romanos 8, 7 a 8 afirma, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8 Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. 2 Coríntios 5 e 17 afirma, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito de Cristo é o único Espírito para o Pai. Efésios 2 e 17 a 18 afirma, e, vindo, ele evangelizou a paz a vocês que estavam longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. 18 Pois por ele ambos temos acesso por um Espírito, Espírito de Cristo ao Pai. A grande comissão. Mateus 28, 19 a 20 afirma, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16 e 15 a 18 afirma, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 16 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17 E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, 18 Pegarão em serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. A grande comissão em Mateus e Marcos é a definição de um cristão. Muitos não acreditaram em mim quando eu disse que você precisa saber e crer na verdade sobre sua salvação antes de receber o Espírito da verdade. Efésios 1 e 13 afirma, nele também vocês confiaram, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, em quem também, tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. João 15 e 26 afirma, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 16 e 13 afirma, no entanto, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Atos 1:4 declara e, estando com eles reunidos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Lucas 24 e 46 a 49 declara então lhes disse, assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. 47 E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. 48 E destas coisas sois testemunhas. 49 Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2:2.1 a 4 declara quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
2 E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 3 Então lhes apareceram línguas repartidas, como de fogo, e uma pousou sobre cada um deles. 4 E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitos não sabem que o espírito inicial do homem no homem vem com o sopro de Deus ou Jesus. Gênesis 2:7 declara: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. João 20:22 declara: E, dizendo isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Atos 2:2 declara: E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Jesus sopra sobre eles do céu. Você pode ver e ouvir quando os crentes recebem o Espírito Santo porque falam em outras línguas. Deixe-me ser bem claro sobre aqueles que pulam para cima e para baixo e correm por aí. Isso são emoções físicas, não o Espírito. Atos 2:33 afirma: Portanto, sendo exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês agora veem e ouvem. Lucas 11:13 afirma: Se vocês, pois, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo cai sobre os gentios. Atos 10:43-46 afirma: A ele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. 44 Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. 45 E os que eram da circuncisão e creram ficaram atônitos, todos os que tinham vindo com Pedro, porque o dom do Espírito Santo havia sido derramado também sobre os gentios. 46 Pois os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A escritura a seguir confunde muitos gentios. Atos 10:47 afirma: Pode alguém proibir a água, para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo, assim como nós? A casa de Cornélio recebeu o Espírito Santo, mas Pedro quer batizá-los com água como os judeus. Deus deixa claro que o batismo com água não era para os gentios porque eles já receberam o Espírito Santo. Paulo, o mestre dos gentios, afirma em 1 Coríntios 1:17, Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne vã. Algo significativo aconteceu aos discípulos no capítulo 11 de Atos. Atos 11:25-26 afirma: Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. 26 E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Então foi que por um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Os discípulos são chamados de cristãos, Deus os separa dos crentes, mas os crentes de hoje pensam que são cristãos. As características espirituais dos discípulos dizem que eles são diferentes dos crentes. As características espirituais são: os discípulos receberam a verdade sobre o reino de Deus como crentes. Os discípulos receberam a salvação espiritual, Espírito de Cristo, em João 20:22. Seus espíritos eram batizados com água viva ao receber o Espírito de Cristo. Eles obedeceram à verdade da palavra de Deus. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Atos 2:2-4. Eles receberam o Espírito de Deus e o Espírito da verdade agora. Eles falaram em línguas enquanto recebiam o Espírito de Deus porque você não pode ter um sem o outro. Eles se tornaram verdadeiros adoradores, como declarado em João 4:23. Mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Os discípulos ensinaram a verdade aos outros e foram chamados de cristãos em Atos 11:26. Os discípulos ensinaram a verdade aos outros, o que coincide com a Escritura. Efésios 1:13. Efésios 1:13 declara: Nele também vocês confiaram, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, em quem também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus ensinou a palavra da verdade aos discípulos, e depois que eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, eles ensinaram a palavra da verdade aos outros. O ciclo continuou até que os crentes fisicamente justos mataram todos os verdadeiros cristãos e santos. Daquele ponto em diante, ninguém poderia ensinar a verdade para que alguém recebesse o Espírito da verdade. Esse é o problema hoje: os crentes não conhecem a verdade. Sim, alguns foram batizados com o Espírito Santo, mas o Espírito da verdade não foi manifestado neles porque eles não receberam a palavra da verdade.